Mas já que temos, né, uma operação que dialoga também com o Rio de Janeiro, com o Gabinete de Intervenção Federal, essa novidade que o presidente Michel Temer trouxe ali, né, estava previsto no ordenamento da nossa Constituição. Em 2018, o Rio de Janeiro foi o primeiro a ser alvo de uma intervenção federal só para a segurança pública. Na prática, significou dizer o seguinte: o governador do Rio, que era o pezão na época, parou de mandar na segurança do Estado e quem passou a mandar, a ditar o ritmo ali das coisas, era o Braga Neto. Ele escolheu um outro general para ser o seu secretário de segurança, mas respondia ele, Braga Neto, sobre tudo o que aconteceu na segurança pública do Rio entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2018. A Polícia Federal levantou que esse contrato que está sendo investigado agora, né, desses coletes balísticos que jamais chegaram, 40 milhões de reais, com sobrepreço, segundo a Polícia Federal, de 4 milhões e 600 milhões de reais. Esse contrato foi assinado no último dia da intervenção, no dia 31 de dezembro de 2018. O que o pessoal ali do gabinete que trabalhou com o Braga Neto lá no Rio de Janeiro durante quase um ano, né, está dizendo: olha, não tem nenhuma irregularidade nisso, porque a própria intervenção federal percebeu que esse contrato era irregular e o pagamento jamais foi feito, ou foi feito e depois ele foi sustado, né, depois ele acabou sendo cancelado. Mas os fatos que a Polícia Federal está... Isso, na verdade, isso já dá um indicativo para a gente de quando vier a público como que o Braga Neto vai se posicionar, né, diante das pessoas e diante, enfim, dessa cobrança, uma vez que ele teve o sigilo telefônico quebrado. Ele não foi alvo de busca e apreensão, mas está envolvido muito nessa operação, não tem como negar isso. Então, a Polícia Federal faz um discurso oposto, diz que o contrato foi assinado no último dia da intervenção e que a verba de 40 milhões de reais foi paga, e só depois, em 2019, que como os coletes não chegaram, esse dinheiro foi devolvido. A Polícia Federal está investigando o esquema de conluio entre duas empresas com a participação de integrantes do gabinete da intervenção federal de segurança pública. O que o pessoal ali do Braga Neto, que trabalhou com o Braga Neto, está dizendo é que não teve nada disso, e que, inclusive, o Tribunal de Contas da União aprovou as contas da intervenção federal, que teve, de fato, Jairo e colegas, um dinheiro muito grande para poder agir. A ideia da intervenção, além de dar uma arrefecida, tentar controlar a criminalidade no Rio de Janeiro, era reequipar as forças de segurança. Por isso que teve uma verba bilionária, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso foi anunciado em fevereiro, mas a grana só começou a entrar nos cofres da intervenção em agosto. Daí o próprio TCU já ter dito em análise, né, de contas, de compras feitas pela intervenção federal, que houve realmente um tempo bem exíguo para poder fazer essa função de reequipar. Se nesse tempo exíguo, né, foi suficiente para que, enfim, houvesse essa fraude que a Polícia Federal está apurando, a investigação é que vai mostrar. Mas que, sem dúvida, só a menção do Braga Neto nessa história, revisitar a intervenção federal agora com essa operação da PF, isso traz, para além do impacto criminal que a gente vai acompanhando ao longo do dia para entender a dimensão disso tudo, traz um impacto político bastante severo.